Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos voltar ao livro do profeta Daniel. Profeta Daniel tem sido o nosso cardápio a cada culto vespertino nesses dias, não é? Então chegamos hoje ao capítulo 5 de Daniel, ok? Capítulo 5 de Daniel. Mais uma vez, nós temos um longo capítulo, que é uma unidade, e, portanto, nós vamos ter que considerar todo o capítulo. Mas nós não vamos ler todo o capítulo. Hoje eu fiz o seguinte: eu fiz uma seleção de versículos, são 3 blocos de versículos que eu vou ler, e eu creio que esta seleção de versículos nos dá uma boa noção do que esse capítulo ensina, diz e narra, tá bom? Então eu vou ler versos 1 a 13, só a primeira parte do verso 13, depois eu vou ler versos 22 a 28, e depois eu vou ler os 2 últimos versos, 30 e 31. Você acompanha silenciosamente. É sempre recomendável que você continue com a sua Bíblia aberta, até porque hoje nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler boa parte dele, tá? Então, vamos aí à leitura de 3 blocos dos 3 blocos anunciados. 1 a 13, primeira parte do verso 13. Diz o seguinte: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante.
Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-os, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Depois de ter lembrado ao Beltesazar aquela ocasião em que Deus humilhou Nabucodonosor, fazendo-o comer grama com os animais, Daniel prosseguiu dizendo ao Beltesazar o seguinte, versos 22 agora até o verso 28. Tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Então, a interpretação daquilo, mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Finalmente, o terceiro bloco, versos 30 e 31. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação? Senhor, a palavra que acabou de ser lida é a tua palavra. O povo que se reúne neste lugar é o teu povo. Este que fala, Senhor, é teu servo. Portanto, nós te pedimos, por amor do teu nome, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é longânimo. Deus é paciente. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Mas muito cuidado. Muito cuidado, porque você corre o risco de confundir a paciência de Deus com indiferença. Você pode achar que, porque Deus é paciente, porque Deus é tardio em irar-se, ele não se importa. Cuidado. A mesma Bíblia que diz que Deus é paciente, que Deus é tardio em irar-se, diz também que ele é zeloso, que ele é vingador, que ele é grande em poder,
que ele não inocenta o culpado. Deus é paciente. Deus é tardio em irar-se. Mas muito cuidado para você não abusar da paciência de Deus. A paciência de Deus tem limites. Capítulo 5 de Daniel conta-nos a história de um homem que abusou da paciência do Senhor. Um homem que abusou da paciência do Senhor e se deu mal. Se deu muito mal. O nome dele é Belsazar. Quem foi Belsazar? Embora o verso 2 do texto que nós lemos aí se refira a Nabucodonosor como pai de Belsazar, você precisa considerar que em línguas semíticas, o termo pai pode ser usado com o significado de um ancestral mais distante. Em línguas semíticas, pai não significa necessariamente o pai imediato. Pode ser o avô, chamado de pai, um antepassado qualquer. De fato, os estudiosos entendem que Belsazar era filho de Nabonido e, portanto, ele era neto de Nabucodonosor. Então, quando diz que Nabucodonosor era pai de Belsazar, você deve entender isso nesse sentido das línguas semíticas. De fato, ele era avô de Belsazar. Além disso, o capítulo 5 diz também que Belsazar era rei. Ele é chamado de rei no capítulo 5. Mas quem reinava na época era o seu pai, Nabonido. Belsazar era uma espécie de vice-regente. Ele era o segundo do reino. E uma outra informação importante, para que você compreenda o ensino do capítulo 5 de Daniel, é que os acontecimentos narrados no capítulo 5 ocorreram cerca de 30 anos depois dos acontecimentos do capítulo 4. Então, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, você tem aí um espaço temporal de 30 anos. Ok? Então, esse é Belsazar, neto de Nabucodonosor, vice-regente do seu pai Nabonido, e o capítulo 5 está aí cerca de 30 anos depois do capítulo 4. O capítulo 5 começa com a narrativa de uma grande festa promovida por Belsazar. Estas grandes festas, elas eram muito comuns entre os reis do Antigo Oriente. Mas há algumas coisas aqui, neste capítulo 5, que não são comuns. Era incomum fazer festa quando o próprio país, no caso aqui, a Babilônia, o Império Babilônico, estava em perigo, em risco, e nós sabemos que a Babilônia estava sendo sitiada por exércitos inimigos. E Belsazar farreando, festejando. Talvez isso revele a sua soberba. Talvez isso revele a sua arrogância, a sua prepotência, a sua autoconfiança. Enquanto a cidade era sitiada,
Lá estava Belsazar fazendo farra com a elite babilônica. Outra coisa incomum que a gente descobre aqui é que o final do verso 1 diz que Belsazar bebia vinho na presença dos seus 1000 convidados. Isso também não é comum. Os reis orientais, costumeiramente, em ocasiões assim, comiam em uma sala reservada, separada, com uns poucos convidados, enquanto o povão, a grande maioria, estava em outro ambiente. Mas aqui vemos Belsazar, ele se senta à vista de todos e lidera a bebedeira. Isso talvez revele uma personalidade exibicionista. Mas a petulância e a vontade de aparecer de Belsazar era tal, que a narrativa diz que ele manda buscar os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor havia trazido lá do templo de Jerusalém, a fim de usá-los lá na sua orgia. Irmãos, esse ato sacrílico pode parecer algo inofensivo. Talvez você pense, isso é coisa de homem bêbado. Mas, irmãos, o que nós temos aqui foi um ato de zombaria. E nós sabemos que de Deus não se zomba. Belsazar quer, com essa atitude, demonstrar que para ele o Deus de Israel é insignificante. Ele quer demonstrar que o que o Deus de Israel é sem valor. De fato, o que está acontecendo aqui não é algo de somenos importância. O que está acontecendo aqui é que a honra, a reputação do Deus Altíssimo está sendo pisada. O rosto do Senhor está sendo cuspido. O rei da Babilônia e toda a classe dominante está desafiando o Deus de Israel e tratando-o com desprezo. E quem conhece o Deus de Israel sabe que isso não vai acabar bem. Deus é zeloso da sua honra. Deus é zeloso da sua reputação. O Deus de Israel é paciente. O Deus de Israel é tardio em irar-se. Mas é Deus zeloso. Ele não vai deixar isto barato. E a narrativa diz que, no meio da orgia babilônica, algo acontece. O verso 5 diz que apareceram uns dedos de mão de homem e eles escreviam defronte o candeeiro na caiadura da parede do Palácio Real. Diz o narrador que o rei via os dedos que estavam escrevendo. Ele faz questão de dizer que ele escrevia defronte o candeeiro. Ele quer deixar claro que escrevia no local visível. Era facilmente visto. E Belsazar sabe que não é coisa boa. Ele fica profundamente assustado. O texto diz que o seu semblante muda. Talvez foge-lhe
o sangue do rosto, fica pálido. Nós não sabemos o que se passa pela cabeça de Beltsazar, mas o narrador diz que os seus pensamentos o deixam turbado. Diz que os seus joelhos batem um no outro. Ele então oferece aos sábios da Babilônia uma grande recompensa pela interpretação da mensagem escrita na parede. Entretanto, diz o narrador que os sábios são impotentes diante do desafio, a despeito do grande prêmio oferecido, eles não conseguem interpretar a mensagem escrita na parede do palácio. Isso deixa o rei mais perturbado ainda. O narrador diz que não apenas o rei, mas todos os seus convidados ficam sobressaltados. Há um pavor geral. A rainha-mãe vem ao socorro do filho e lembra que um tal de Daniel, aquele exilado lá de Judá, no passado interpretou os sonhos de Nabucodonosor. E ele certamente poderia dar a Beltsazar o sentido da escritura que estava na parede. Para tornar curta uma longa história, Daniel é trazido à presença do rei Beltsazar. E ele deixa claro, Daniel deixa claro, isso está no verso 24, você pode verificar aí, que aquela mão, aquele dedo de mão de homem, fora enviada, ou enviados, os dedos foram enviados da parte de Deus, e que estava proclamando juízo contra Beltsazar e contra o Império Babilônico. Por que é que Deus está pronunciando o juízo? Daniel deixa claro que o rei se levantara contra o Deus Altíssimo, em cujas mãos está a sua vida e os seus caminhos. A mensagem escrita na parede contém apenas 4 palavras. Ou melhor, são só 3 palavras, porque uma delas é repetida. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Qual é o sentido desta mensagem? O que estas 3 palavras significam? Mene, Tekel, Parsim. Irmãos, estes termos são referências a diferentes pesos usados nas balanças da época. Essas palavras sugerem a ideia de avaliação. A ideia é que é hora de pesar alguma coisa. É hora de avaliar. A ideia é que chegou o momento de fechar a conta, passar a régua. É como se o Senhor chegasse no meio da festança babilônica. É como se o Senhor chegasse no meio da orgia babilônica e dissesse: acabou a brincadeira, chega, vamos fechar a conta, vamos passar a régua. Essa é a ideia, são pesos de balanças. No verso 26, Daniel diz que o sentido da primeira palavra, mene, que é uma referência a um peso, uma mina. Diz Daniel, mene é: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. A primeira palavra, segundo a interpretação de Daniel, é que o fim do Império Babilônico chegou. Chegou a hora de se cumprir aquele sonho de Nabucodonosor, a respeito do qual nós vimos no capítulo 2.
A cabeça de ouro da estátua do sonho de Nabucodonosor agora vai dar lugar ao peito e a braços de prata. O império babilônico dará lugar ao império medo-persa. E Daniel continua aí no verso 27. Tekel, a segunda palavra. Diz Daniel, o significado é pesado foste na balança e achado em falta. Tekel é o menor peso da época. Equivale a um ciclo. Hoje seria 10 gramas. Então a ideia é de que Deus pesou Belsazar em sua balança e o achou muito leve. Deus vai descartar aquele que o desonrou. Vai descartar aquele que o desafiou. E no verso 28, Pérez, dividido foi o teu reino, diz Daniel, e dado aos medos e aos persas. Pérez é o singular de Parsim, que significa Pérez, Parsim, plural, metade de alguma coisa. E como medida de peso significa a metade de uma mina, metade de mene, que seria mais ou menos 250 gramas, meia mina. Assim, a última palavra indicava a divisão do reino da Babilônia e a sua entrega aos medos e aos persas. Irmãos, nós sabemos pela história que naquela mesma noite, os medos e os persas que sitiavam a Babilônia conseguiram invadir Babilônia e, naquela mesma noite, Belsazar foi morto. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino, e isso está aí nos versos 30 e 31. Deus demonstrou mais uma vez que ele é o verdadeiro governador da história deste mundo. Ele demonstrou nesse episódio que a sua paciência tem limites. O que temos aqui é o fim do grande império babilônico. Mas no que diz respeito a Belsazar, há um detalhe nesta história que a gente não pode deixar passar despercebido. É que Belsazar não era um ignorante desavisado. Belsazar era um rebelde obstinado. Veja o verso 22. Daniel diz a ele: não humilhaste o teu coração, preste atenção no detalhe, ainda que sabias tudo isso. Não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Ainda que sabias tudo isso. Não se trata aqui de um ignorante. Trata-se de um rebelde obstinado. Irmãos, Belsazar crescera praticamente ao lado de Daniel e seus 3 companheiros. Ele acompanhou toda essa história que vimos desde o capítulo 1. Ele era neto de Nabucodonosor. Belsazar sabia da fornalha ardente. Belsazar sabia da humilhação a qual Deus impôs sobre o seu avô Nabucodonosor. O fez comer capim com os animais.
Beltesazar acompanhou ao longo do tempo as manifestações do poder e da grandeza de Deus. Beltesazar devia ter percebido que não se pode desafiar o Deus de Israel. Já era tempo dele ter aprendido que de Deus não se zomba. Ele deveria ter se humilhado, mas fez exatamente o oposto. Ele desafiou o Deus Altíssimo. Não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Irmãos, aqui nós temos uma solene advertência para nós. Deus é longânimo. Deus é paciente. Deus é tardio em irar-se. Mas cuidado para não abusar da paciência dele. Cuidado para não confundir a paciência de Deus com indiferença. Cuidado para não pensar que Deus não se importa. Deus é paciente, mas ele é zeloso. Ele é vingador, grande em poder, não inocenta o culpado. A advertência dessa noite é cuidado para não abusar da paciência do Senhor. A qualquer momento, mesmo no meio da festança, Deus pode mandar fechar a conta. A qualquer momento, Deus pode dizer, basta. Você tem levado Deus a sério? Você conhece a verdade. Você conhece. Você tem ouvido falar do Evangelho de Jesus Cristo. Você tem participado de ajuntamentos solenes como estes. Você tem ouvido a leitura e a explicação da Bíblia. Você tem até cantado verdades bíblicas. Mas não está levando Deus a sério. Cuidado. A qualquer momento, Deus pode dizer, basta, passa a régua. Acabou. O meu conselho para você, nesta noite, é que você atenda o apelo do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E invocai enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho. Deixa o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Não abuse da paciência de Deus. Amanhã pode ser muito tarde. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.